Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Quem está falando aqui é Sérgio Buarez. É um prazer de novo estar aqui com vocês para falar desse curso online, as 10 chaves do marketing multinível explosivo. Então vamos iniciar agora o tema de hoje sobre edificação. Como normalmente eu faço no início de cada módulo, nós vamos fazer um resumo rapidamente do que será visto hoje. O que você vai aprender sobre edificação? Palavra que muito utilizada no marketing multinível, mas nem sempre a gente tem um entendimento correto do que significa, até porque é uma palavra pouco utilizada no dia a dia. Edificar é construir, levantar, promover, valorizar, elogiar, enfim, existe uma série de sinônimos que poderiam ser aplicados nesse contexto onde nós utilizamos edificação. Quando você fala de construção civil, né, edificação é construir um edifício, é construir um prédio, é colocar isso de pé. Na verdade, levantar também tem a ver com isso, mas dentro do contexto do marketing multinível, edificação acaba incorporando outros tipos de conceito, como promover, valorizar, falar bem do outro. Poderíamos ter uma série de sinônimos nessa linha. Por que é tão importante? Por que nós devemos edificar tudo que é bom e nada de ruim? Nós veremos hoje qual o papel da edificação dentro desse negócio e como que essa simples atitude de você focalizar nos pontos positivos das pessoas, do negócio, do plano de marketing, dos seus líderes, do seu patrocinador, dos seus downlines, quando você enfatiza o que eles têm de bom e você evita falar dos pontos negativos, qual o efeito que isso pode proporcionar em cadeia em todo o ambiente do negócio e como que isso impacta no teu crescimento. Então hoje nós vamos falar em detalhes sobre isso. A edificação também facilita as relações humanas e a evolução de todos dentro desse processo, porque todo mundo quer viver num ambiente agradável, todo mundo quer ter amigos, todo mundo quer se sentir acolhido. Então quando você foca somente nos pontos positivos, isso torna a relação entre os distribuidores muito tranquila. Se você tiver essa orientação em cima da mentalidade positiva, em cima da mentalidade construtiva, faz com que todo o ambiente seja favorável à experimentação, ao erro, ao aprendizado, e nós sabemos que o ambiente do marketing multinível, ele exige comportamento de se desafiar o tempo todo, de buscar sempre ir um pouco além dos limites, evoluir a partir do seu próprio exercício diário, da prática, de cada atividade necessária nesse negócio. As pessoas precisam ter um ambiente acolhedor. Se você for num ambiente onde as pessoas estão te olhando com um olhar de recriminação, ou estão te criticando porque você cometeu uma falha ou cometeu algum engano, você acaba se inibindo. É muito similar a esse ambiente que nós temos aqui e ao ambiente que nós temos nas universidades, nas escolas, onde você tem que focar sempre na iniciativa, sempre na determinação das pessoas, na força de vontade, no empenho. É muito mais importante do que o acerto propriamente, porque nós sabemos que se a pessoa praticar de maneira consistente, ou se ela de fato se comprometer em buscar esse aprimoramento, ela fatalmente vai aprender, ela fatalmente vai ter resultados e isso vai acabar sendo bom para todo mundo. Às vezes é um detalhezinho que parece pequeno, mas se você tiver uma equipe toda alinhada dentro desse princípio e todos buscando sempre uma linguagem positiva de ganha-ganha, nós temos um resultado muito forte na duplicação, na retenção, em todos os aspectos que nós já falamos até aqui. Em tudo que você for fazer nesse negócio, certamente a edificação vai te ajudar bastante. Além disso, nós vamos falar sobre o poder de alavancagem que existe na edificação, porque às vezes a gente pensa de maneira muito individualizada, né? Como que isso pode ser bom para mim? Às vezes não é tão claro o benefício que isso pode trazer, mas a edificação colocada de uma maneira inteligente, de maneira estratégica no seu negócio, ela tem um poder fantástico de criar um volume, criar um movimento muito positivo, onde as pessoas se apoiam, onde as pessoas se estimulam e isso acaba sendo muito enriquecedor. Nós vamos falar também sobre isso. Na verdade, a edificação ela tem um poder muito forte de emprestar credibilidade. Nós vamos entender isso ao longo da palestra de hoje. Encerrando nesse resumo, ao edificar seus downlines, você desenvolve líderes. Isso é muito importante porque já existem estudos, existem livros sobre isso, sobre a questão do poder que o elogio tem no desenvolvimento das crianças, no desenvolvimento educacional. O elogio ele tem um poder muito grande de desencadear pensamentos positivos, de estimular, de incentivar. Quando nós aplicamos isso nesse negócio, com certeza existe um efeito muito mais rápido e muito mais efetivo de formação de líderes. Então, se o nosso objetivo é duplicar liderança, se o nosso objetivo é construir uma organização com milhares de líderes, nós precisamos criar, ou pelo menos
menos aproveitar ao máximo esse ambiente positivo, esse ambiente favorável que é proporcionado pela edificação, pela cultura de edificação, porque mais importante do que você ser responsável com essa questão é você conseguir disseminar na sua equipe esse comportamento, porque aí vira uma cultura corporativa que, na verdade, apesar de você ser uma organização independente, também tem a sua cultura corporativa. A sua linhagem, a sua rede, a sua organização vai ter um determinado DNA nessa duplicação, na linguagem que utiliza, no comportamento nos eventos, e isso tudo às vezes vai estar direcionado pela sua conduta como líder, como você enxerga o negócio e como você promove os bons valores. Então tudo isso é muito importante e não é só no marketing multinível não. Se você for em qualquer grande empresa hoje, o clima organizacional é uma das coisas mais importantes, é uma das coisas mais cuidadas pelo RH de uma empresa. Você saber que as pessoas que estão trabalhando estão ali felizes, estão ali aplicadas, estão num ambiente em que tem a concorrência sim, porém essa concorrência tem que ser leal, tem que ser justa, tem que ser minimizada ao máximo para que todos trabalhem em equipe, para que todos tenham um compromisso com o resultado coletivo, que é muito mais importante do que a conquista individual de cada um. E no marketing multinível é exatamente isso que tem que acontecer. Você precisa formar um time onde as pessoas estão alinhadas com o mesmo objetivo, estão todas se apoiando, se ajudando e de maneira em que essa organização toda fale a mesma linguagem e tenha um ambiente favorável, um clima organizacional positivo que estimule as pessoas a se desenvolverem. Então hoje nós vamos falar bastante sobre isso e resumidamente edificação é cuidar dessa questão, né? E nos pequenos detalhes nós vamos falar sobre as questões que interferem nisso, que influenciam nessa edificação. Como eu disse, é um tema extremamente importante que normalmente não é tratado da forma correta. Às vezes a gente se esquece que marketing multinível é um negócio coletivo. Por mais que você tenha a sua recompensa medida por esforço individual, por metas individuais que você alcança, a maioria dessas metas, elas envolvem a sua construção em parceria com outras pessoas. Enfim, não vou entrar em detalhes de cada plano porque as empresas têm regras diferentes, mas normalmente você precisa construir grupos fortes para então ser reconhecido como líder e ser recompensado. Na verdade, a edificação, ela vai gerar essa questão do coletivo, é justamente o cuidado que você vai ter com a dinâmica do time. Você precisa formar um time campeão, uma equipe de alto desempenho. Fala-se muito sobre isso, inclusive nós estamos vivendo a questão dos esportes, a gente vê os times que têm mais resultados, as equipes que são os campeões em todos os seus campeonatos, normalmente são aquelas que têm mais unidade, são aquelas que falam a mesma língua, onde não tem rixa interna, onde não tem disputa. É lógico que sempre existe aí uma competição natural, mas quando você consegue alinhar os objetivos da sua equipe, esse time se torna uma equipe de alto desempenho e, consequentemente, todos exercem muito melhor as suas atividades e o resultado é muito mais favorável, tá? Isso vale para as empresas, para as equipes esportivas, para a sua vida mesmo. Quando você tem, até dentro de uma família, é importante que as pessoas estejam alinhadas em cima do mesmo objetivo e compartilhem os mesmos valores e que sempre foquem no positivo, porque se você é casado, se você tem uma família e você fica sempre focando no ponto negativo do outro, com certeza isso gera uma série de atritos e vai comprometer a relação. Nós sabemos que as pessoas não são perfeitas, as pessoas são todas com características diferentes e você tem que saber lidar com essas características diferentes da melhor forma possível, extrair o que há de melhor de cada um e aquilo que não tá legal, tenta relevar, tenta melhorar, mas não é aquilo que vai interferir na relação como um todo. Os pontos positivos têm que ser muito mais fortes do que os negativos. E sem contar que também tem outro detalhe, o marketing multinível é um negócio de livre iniciativa. Se você começa a construir a sua organização num clima pesado, um clima de crítica, um clima de um ridicularizar o outro, ou de repente ficar reclamando, ou ficar fazendo fofoquinha, o que acontece como consequência? As pessoas não querem mais conviver nesse ambiente. E se elas não são obrigadas, porque elas não são empregadas, elas não vão ser penalizadas por faltar a um evento, por deixar de fazer um negócio, então elas acabam se afastando. Elas não têm prazer de desenvolver a atividade. É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.